Nós estamos emprestando o conhecimento, a informação de um executivo de primeira, de um educador especial, de um mentor de líderes, que é o Marçal Siqueira. Marçal, uma honra ter você conosco novamente. Muito bom, né? Dar sequência aí e ajudar, contribuir, fazer as pessoas repensarem um pouco aí no formato de agir com e sem inteligência emocional. Pois é, você falou no nosso último encontro sobre autoconhecimento e autorresponsabilidade, 2 itens extremamente importantes para você, que é candidato nas próximas eleições, para você que já é político, para você que é executivo, que é assessor durante esta campanha. O Marçal Siqueira, ele é, como eu apresentei, mentor de líderes, hoje mentoria jogadores de futebol, dirigentes de futebol, é professor de pós-graduação também, escritor de livros e fazendo merchandise aqui do Marçal, né? É escritor desse livro maravilhoso, Salve Sua Vida, onde ele fala sobre comportamento, perfil comportamental, e no encontro anterior nós falamos sobre os perfis comportamentais, perfil dominante, influente, analítico, estável. Hoje nós vamos falar sobre autocontrole e empatia. Começar pelo autocontrole, Marçal. Isso, talvez seja a grande sacada do momento, né? Você sofrer pressão, né? Vamos pensar aí, né? Num bambu, né? O bambu verga, mas não quebra. É a resiliência, né? Autocontrole tem a ver com isso, né? Você está lá numa entrevista, você é pressionado pelo repórter e o repórter tenta te tirar do sério, ele quer tirar uma frase sua, quer tirar uma ideia negativa sua, ou às vezes numa reunião mesmo partidária, ou às vezes no momento que você está conversando com a sua equipe, há uma discussão e você solta alguma coisa ali que não tem nada a ver e atrapalha, inclusive, a tua boa imagem, né? Isso foi o quê? Falta de controle emocional. Por isso que a gente está falando de autocontrole. E a nossa mente, né, ela tem uma ferramentazinha chamada amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela recebe uma informação e essa informação, ela vai transitar ou não pelo teu cérebro racional. Você é quem decide. Porque ela diz assim, recebeu um conteúdo que te irrita, você pode atacar ou fugir. Sim. E muitos de nós atacamos. E aí é onde mora o perigo. Eu digo que autocontrole é a capacidade de você tomar a pancada e não acusar o golpe. É como você se manter em pé, né, numa luta de boxe, né, às vezes o boxeador ele acusa o golpe depois de 3, 4 segundos, né? E na amígdala cerebral eu preciso segurar 6 segundos para acusar o golpe. Quando está entrando uma pergunta atravessada, uma fala atravessada, já começa a contar os 6 segundos. E você não conte, já sabe o que vai acontecer. E você tem no PMT umas dicas que você traz para a gente que são extremamente importantes, né? E nesse sentido, vale trazer também para cá, tá? E na área política, a gente vê políticos que têm essa capacidade extrema, né? De dominar um discurso no plenário, de saber fazer um bom embate com os seus adversários, de se sair definitivamente bem, né? Porque tem essa capacidade de autocontrole extremamente aflorada e presente. E você nos provoca no programa de mentoria de talentos, e você pode falar um pouquinho mais dele também, a respeito do seguinte: olhe para pessoas que te inspiram, tenham essas pessoas como referência, né? Isso, exatamente. E isso vale para tudo, né? Por exemplo, você que está num cargo eletivo, já ocupa o cargo, trabalha com alguém, será que não tem ninguém que você pode olhar e ver nessa pessoa autocontrole? Pessoas que não saem do sério, pessoas que mantêm a serenidade. É muito comum que a gente encontre alguém assim, e aí você vai entender como é que essa pessoa reage, você vai ver que essa pessoa não entra em bola dividida, essa pessoa sabe fazer uma resposta paralela, às vezes, né? Porque o que mais conflita a gente são as respostas, as perguntas contundentes. E aí nós entramos no mesmo jogo. Será que todo mundo é assim? Não, tem gente que você pode se espelhar e que tem uma capacidade de eloquência e de raciocínio, muitas vezes,
mais equilibrado e mantém o autocontrole. Por quê? Porque essa pessoa congela. Ela recebe um conteúdo e ela primeiro tenta assimilar, ela congela aquele conteúdo. Ela não sai falando direto. E depois que ela congela, ela pensa no conteúdo. Quando ela pensa, ela está fazendo o cérebro dela passar por aqueles 6 segundos de uma maneira mais adequada. E se ela pensa, ela tem a possibilidade de fazer uma análise um pouco mais profunda do tema. E se ela faz uma análise mais profunda do tema, ela pode tomar uma decisão que vai ser mais assertiva. Um dos jogadores que eu atendo, Nascimento, eu acho muito interessante, eu até elogiei ele, né? Pensa numa coletiva, né? Na coletiva você tem um microfone que está na mesa, né? E esse microfone é aquele que tem uma base móvel, né? E aí, numa coletiva, num grande clube, você tem às vezes 30, 40 jornalistas fazendo pergunta, né? E eu lembro que numa das coletivas, eu estava acompanhando ele, e aí veio uma pergunta, olha, você não joga mais do que fulano? A tua experiência, o local que você joga... Provocação, né? Exato. Você não se sente desprestigiado pelo técnico e tal, né? A primeira coisa que ele fez foi virar o microfone, ele botou a mão assim no microfone e virou o microfone com calma para prestar atenção no jornalista que fazia a pergunta. E ali, ele se acomodou, eu vi que ele engoliu a saliva, e aí quando o jornalista fala assim, você se sente injustiçado na reserva do clube? Ele falou assim, ótima a sua pergunta. Achei sensacional, provocativa, mas eu faço parte de um grupo. E o técnico é a pessoa mais adequada para saber quem entra. Eu, óbvio que no banco, não estou satisfeito. Agora, isso também não me dá o direito de desmerecer meu colega que está jogando e muito menos afrontar meu técnico. Então, eu quero jogar e o que eu preciso fazer é continuar treinando. Então, não é porque... Ganhou ganhou a briga com um jeito empático, de paz. Mostrou a satisfação dele. Ele falou, não, eu estou insatisfeito no banco, mas isso não me dá o direito de brigar com o técnico. E óbvio que quando a gente está num processo, Nascimento, às vezes você está num processo eleitoral, ele é tenso. Você posta uma coisa, a pancada vem na sequência. E aí você vai responder naquela altura. Esses dias eu postei, um cara falou uma coisa assim que não tem nada a ver comigo, mas ele me destruiu assim no post, né? E o que eu fiz? Eu falei, vou responder ele, né, com cautela, olha, você precisa conhecer um pouco mais da minha história e tal. Ele embaixo emendou assim, não quero conhecer a história de ninguém, porque são todos charlatões do seu nível. Aí eu falei, poxa vida, o que eu fiz? Encerrei o assunto. Isso, ótimo. Deletei o assunto, deletei o comentário dele, deletei o meu comentário e bloqueei ele na minha rede. Claro que é uma decisão difícil, mas às vezes é preciso tomar, porque isso tem a ver com autocontrole. Porque se esse cara continua falando comigo, eu ia querer invadir a rede e pegar ele do outro lado. Eu me conheço. E outra coisa, né? Nesse curso, uma das coisas que eu aconselho é tome cuidado com as fake news, com os haters, com o deepfake, né? Por quê? E você fez certo. Você responde, eu sempre digo, amigavelmente, de forma amável, na primeira, segunda e terceira vez. E depois, se for preciso, toma as providências mais drásticas, né? Mas que belo exemplo esse do jogador de futebol. Ou seja, eu estava recordando aqui quando você falou da questão da amígdala cerebral, né? E da questão dos 6 segundos. Isso. O tempo que ele virou o microfone, respirou, ele mostrou atenção, né? Mostrou empatia, que é o próximo tema que a gente vai falar. E também teve tempo para dar uma resposta muito boa, né? A gente falou de referências, e é importante que você que está nos acompanhando busque essas referências, né? Nas pessoas que te inspiram, que você pode ter dicas importantes, tenha um mentor, tenha um conselheiro, né? Sobre essa questão de ter um mentor, você fala muito a respeito disso no nosso programa de mentoria de talentos, né? E a gente quer falar um pouquinho também do programa de mentoria de talentos e depois eu volto com algumas dicas aí inclusive de leituras, e a gente fala do tema empatia para encerrar, Marçal. Olha, eu acho que é até uma provocação, né? Porque a gente está aqui falando, né, de temas tão importantes como inteligência emocional, e no programa de mentoria de talentos a gente abre o leque disso, né? E quem pretende, né, ser representante de uma comunidade, pretende se manter numa posição, precisa realmente
saber da sua própria história, do seu perfil comportamental, precisa entender se teu perfil está te ajudando ou está te atrapalhando, precisa saber se tem barreira para avançar a um próximo cargo, a uma próxima posição, precisa criar oportunidade em cima daquela própria barreira. Você vai ter a necessidade muito clara, né, de criar um grande resultado, de olhar esse resultado, de criar outros resultados menores, e tudo isso é planejamento, que é o que a gente faz dentro do PMT de uma maneira muito prática. Você muito falando assim, sabe? Hum. Você falando assim, eu recordo do seguinte, né? Porque a gente fala e trabalha no PMT, que já foi feito por centenas de pessoas aí, presencialmente, online, via Zoom, outras redes e tal, e a gente sempre tem trabalhado, né? Por mais que a gente tenha pessoas que fazem parte de cargos públicos tal, mas numa perspectiva executiva. Mas o PMT tem uma fase muito importante que ele pode ajudar você que está aí a elaborar o teu plano de governo, né? Que é quando a gente trata dos grandes resultados almejados. Pode te ajudar a montar a estratégia de trabalho com a sua equipe pré e pós eleições, né? E a gente deixa o convite muito especial para vocês, né, para acompanhar o PMT, que a gente toca junto com o Marçal. Marçal traz essa experiência que ele tem da carreira de mentor de jogadores de futebol, de líderes da área do desporto, de empreendedores, líderes empresariais, grandes executivos, para dentro desse programa, né? E concorda comigo, meu amigo, que é possível fazer essa conexão? Claro, total conexão, porque imagina o seguinte, né? Se você construir o teu propósito é o de servir uma comunidade ou de servir alguém que serve a comunidade. É o teu propósito, beleza. Ok, mas que resultado você quer com aquilo? Eu quero uma eleição, eu era assessor de nível 1, agora eu quero ser assessor de nível 2, de nível 3, de nível 4. Você vai desenhar o teu resultado e vai montar o teu plano. Seja você assessor, seja você candidato. Você vai colocar assim, ó, demanda reunião com comunidade tal, ação. Marcar essa reunião com a comunidade. Qual é a data? Vai ter prazo, vai ter métodos de conclusão, métodos de reprogramação. Tudo isso é importante porque, Nascimento, nós brasileiros temos essa grande dificuldade, que é a dificuldade de sair fazendo, né? As empresas no Brasil, e às vezes até, não só empresas, né? A gente está falando aqui de pessoas que querem um posto político, ou já estão e tal, né? As pessoas vão lá e abrem as portas da empresa e depois descobrem que aquele produto que ela colocou lá não vende. E até isso acontece com quem se candidata. Você fez uma pequena relação de conversa com a tua comunidade, colocando a tua ideia de plano de ação. Você fez algum tipo de sondagem primeiro, né? Antes de colocar o teu nome, de brigar, no bom sentido, por um cargo? As pessoas não fazem isso, porque nunca fizeram um planejamento. A gente fala muito aqui nesse momento, né, em conversa, em relacionamento, isso é muito bom, né? Marçal, antes de você entrar no último tema nosso, que é a empatia, a gente falou de pessoas que são referências, e aí eu lembrei, né, que você que está aí pode ler biografias de pessoas que te inspiram, que tenham tido grandes resultados, ou que até mesmo tenham tido fracassos, para que esses fracassos te ajudem. E aí eu lembrei de algumas biografias, do Clinton, Bill Clinton, do Trump, que hoje é presidente dos Estados Unidos, um mega empresário, do Barack Obama, Churchill, né, Roosevelt, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson Mandela. As biografias ajudam em muito, né, nessa construção da sua carreira, do seu jeito político e até mesmo do seu propósito. Nosso último tema, meu amigo, empatia. Se colocar no lugar do outro. E você sabe que se colocar no lugar do outro é somente o primeiro nível da empatia, né? Porque há outros níveis, né? A associação é muito simples. Eu estou num semáforo, né? E aí alguém vem me pedir alguma coisa. Quando eu olho e sinto um pouco da dor daquela pessoa, eu estou me colocando no lugar dele, né? Agora tem o segundo nível, que é ver da posição dele, que seria eu abrir o vidro e entender por que ele está pedindo. E o terceiro nível é antecipar a dor dele.
é oferecer o que ele precisa e dizer que tem uma possibilidade melhor do que aquela que ele está enfrentando ali. Então, às vezes, a gente só vai para o primeiro nível. E uma das coisas mais difíceis da empatia é que, assim, há pessoas que vão conversar com a gente, né? E vamos dizer aí, pegar a prática do que acontece numa campanha eleitoral. Às vezes você vai numa comunidade, você não tem um projeto de solução para aquela comunidade, porque depende de um governo federal, às vezes depende de uma verba que ela já está carimbada, ela não pode ser usada naquilo, às vezes a lei de responsabilidade fiscal já apertou e você não pode entrar naquilo e tal. Mas o fato de você ouvir a comunidade, falar, olha, estou ouvindo, eu não consigo dar essa resposta agora, mas eu quero levar isso para frente e tal. Você sabe que às vezes a pessoa fica mais satisfeita só de ser ouvida do que a solução que às vezes você vai dar, e empatia é isso. É eu mostrar ouvir, interesse. Mostrar interesse. Eu estou ouvindo, eu não tenho solução para você. Mas qual o problema da falta de empatia? É que a pessoa está falando, eu já estou julgando por que ela chegou naquele ponto, por que ela erra tanto naquilo, e na verdade ela não quer nem a minha solução, ela só quer um ouvido emprestado. Então empatia é colocar-se no lugar do outro, segundo, ver a posição do outro, e terceiro, antecipar a dor do outro. E aí, se eu navego por esses 3 níveis, eu sou uma pessoa empática. Mas para isso, eu preciso aprender a ouvir na essência. Uma das necessidades mais claras e prementes do ser humano, ser ouvido. Por que as pessoas que hoje trabalham com desenvolvimento humano, elas ganham muito? Porque elas estão emprestando o ouvido delas e ferramenta depois. O problema é que a pessoa está falando e eu empaticamente já sei a ferramenta. Vou lá e empurro a ferramenta na pessoa. Então, entenda, você está numa campanha, você está vivendo esse momento, ou já viveu esse momento, às vezes você vai ser confrontado de algo que você não tem resposta. E se você não tem resposta, você não vai dizer assim, olha, eu não posso resolver isso, não vai dar certo, eu não vou te ouvir mais. Faltou com a empatia total, que é o 4º pilar da inteligência emocional. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole e empatia. Detalhe, isso é um game. Ninguém chega na empatia sem autoconhecimento. Se não tem autoconhecimento, os outros de baixo nunca serão alcançados na plenitude. Marçal Siqueira, muito obrigado, um tempo muito especial de conhecimento, aprendi muito com você e quero que você deixe aí as suas considerações finais e, por favor, fale aonde as pessoas podem encontrar também o PMT. Ok, PMT você pode acessar mentoriadetalentos.com.br, tá? Você acessando mentoriadetalentos.com.br tem todas as informações. Eu vou dizer aqui, ó, se você quiser ser um talento mentorado por mim e pelo Nascimento em outras áreas que não são essas que a gente está falando aqui, eu vou te dizer uma coisa muito clara. Você vai investir hoje o correspondente a um fast food, a um lanche de fast food por mês, que você vai conseguir pagar tranquilamente. Então, o programa de mentoria de talentos, você pode acessar aí mentoriadetalentos.com.br, está aí no vídeo. Você vai lá, você vai ver toda a nossa programação, como é que a gente atua, o que a gente faz, cases, inclusive cases de jogadores, tá? E você vai ser um dos nossos talentos aqui. Para me encontrar, também você pode acessar o @marcalsiqueira, é o Instagram, de lá você parte para qualquer outra rede social minha, né? E lá você consegue navegar por toda a minha história, como você também sabe que você pode navegar pela história aqui do Nascimento no @topdegestão. Eu fico muito grato, espero um dia encontrar essas pessoas que a gente falou aqui, e eles dizerem assim, olha, aquele dia mudou minha forma de discursar, aquele dia mudou minha forma de pensar sobre redes sociais, aquele dia mudou minha inteligência emocional. Acho que esse é o nosso grande objetivo, porque nós queremos ser representados por pessoas que realmente têm um equilíbrio emocional. Ok, Marçal, muito obrigado mesmo. Eu não tenho como te agradecer e como te retribuir, senão dizer, Deus te abençoe. Gratidão. Amém. Recebo. Um abraço, até mais. Tchau.